Este vídeo é um oferecimento de Panda, o melhor aplicativo do mundo para estudar português. Hoje nós vamos resolver uma questão de português que caiu nessa prova aqui, elaborada pela banca IGB em 2019 para o concurso da Fundação Leandro Bezerra de Menezes, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Essa prova é de nível médio para o cargo de auxiliar administrativo, mas as questões de português geralmente são as mesmas para todos os cargos do mesmo nível. Essa prova tem 5 questões, mas hoje vamos resolver a questão número 4, que é muito rica porque ela nos dá algumas alternativas para descobrir se são verdadeiras ou falsas. E cada uma delas exige um conhecimento diferente da gramática. A questão diz o seguinte: analise os aspectos linguísticos do texto observando as proposições. Primeira proposição: a quem torpe nasceu, nenhum enfeite adorna. O termo destacado é um substantivo. Será? Vamos analisar. Onde está a pegadinha dessa frase? Se você conhece a palavra torpe, você sabe que ela é um adjetivo, mas ela vem antes do verbo nascer. E se eu imaginar que o torpe nasceu, então a palavra torpe passaria a ser um substantivo. Por outro lado, a frase pode simplesmente estar na ordem indireta, e nesse caso a palavra torpe não sofre alteração nenhuma e continua sendo um adjetivo. Mas Panda, eu não sei o que significa a palavra torpe, e agora? Ai meu Deus, tô perdido, por onde eu começo? Calma, a primeira coisa que vamos fazer é a análise sintática. Para isso, vamos começar localizando os verbos. Quais são os verbos desta frase? Temos aqui o verbo nascer e depois o verbo adornar, tudo bem? Legal, e agora? Bom, todo verbo tem um sujeito, não é mesmo? Então, vamos identificar o sujeito de cada verbo. Quem é o sujeito da ação do verbo nascer? Quem é que nasceu? Veja bem, o sujeito da frase é a palavra quem. Essa palavra se refere à pessoa que nasceu, ou seja, quem nasceu está dentro da palavra quem. Entende isso? O sujeito do verbo adornar, então, é nenhum enfeite. O próximo passo é localizar os complementos verbais. O que sobrou na frase? Sobrou a palavra a e a palavra torpe. Então, torpe vai ser o complemento do verbo nasceu. Ou seja, o quem ele nasceu, com uma característica. Que característica é essa? É o torpe. Seguindo adiante, o complemento do verbo adornar vai ser toda a frase a quem torpe nasceu. Então, vamos colocar a frase na ordem direta. Nenhum enfeite adorna a quem nasceu torpe, né? Sujeito, depois o predicado. Oração principal, depois oração subordinada. Aqui, a gente percebe que torpe é uma característica do sujeito que nasceu. Mesmo que você não saiba o que significa torpe, você consegue concluir que essa palavra é um adjetivo. Por quê? Porque o sujeito é um termo de núcleo nominal, ou seja, o núcleo do sujeito é sempre uma palavra de valor substantivo. Olha só, quem é um pronome substantivo e a palavra torpe está se referindo ao sujeito. Então, quais são as classes gramaticais que se relacionam com o substantivo? Vamos lembrar, são elas o pronome, o artigo, o numeral e o adjetivo. Ou seja, a palavra torpe só pode ser uma dessas 4 classes. Então, torpe não é pronome, não é artigo, nem é numeral. Só pode ser, então, um adjetivo. Viu só? Mesmo sem saber o que torpe significa, você já sabe que ele não pode ser, em hipótese nenhuma, um substantivo. Então, já que a questão diz o termo destacado é um substantivo, ela está errada, porque torpe pode ser qualquer coisa no mundo, menos um substantivo.
E a gente sabe que o termo é um adjetivo. A proposição está errada. Segunda proposição. O rei dos animais, o rugidor leão. As vírgulas foram usadas para separar o aposto. Será? Vamos ver. Primeiro, vamos ler a frase toda. O rei dos animais, o rugidor leão, com o porco engraçou, não sei por que razão. Vamos começar com a análise sintática. Cadê os verbos? O verbo é engraçou. Vamos analisar somente a primeira oração. Quem é o sujeito do verbo engraçou? Você concorda que o sujeito é o rei dos animais? Ok, então. O rei dos animais engraçou com quem? Com o porco. Então, com o porco é o complemento do verbo engraçou. Concorda? E o termo rugidor-leão? Concorda que o rugidor-leão também é o agente do verbo? Ele também engraçou com o porco? Então, o rugidor-leão também é sujeito do verbo, concorda? Mas como assim? Um verbo com dois sujeitos? Com dois núcleos diferentes? Pode isso, Panda? Não, não pode. Um verbo só pode ter um único sujeito. Então, o que é que está acontecendo aí? Você percebe que o rugidor-leão está se relacionando com o rei dos animais? Percebe que o rugidor-leão explica quem é o rei dos animais, não é mesmo? Percebe que os dois termos têm a mesma função sintática, que é a de sujeito? Percebe que o rugidor-leão está separado por vírgulas? Então, qual é a função que explica o termo a que se refere, que tem a mesma função sintática do termo a que se refere e que é separada por vírgulas? Essa função é a do aposto, mais precisamente o aposto explicativo. Então, as vírgulas foram usadas para separar o aposto? Sim, a proposição está correta. Terceira proposição. Deu-lhe alta dignidade e rendas competentes. O pronome destacado substitui a palavra leão. Antes de tudo, vamos fazer uma rápida análise sintática. Cadê o verbo? O verbo é dar. Nesse caso, o verbo dar tem dois objetos, ou seja, ele é bitransitivo. Isso significa que um objeto é direto e o outro é indireto. Ele deu algo e ele deu esse algo para alguém. Temos que prestar atenção quem é que está dando e o que está dando e para quem ele está dando. Ele está dando alta dignidade, sem preposição, que é o objeto direto. Ele está dando essa alta dignidade para alguém, com preposição, que é o lhe, o objeto indireto. Então, o lhe significa para quem ele está dando a alta dignidade. O lhe é o objeto indireto. Agora vamos analisar o texto e ver o que está acontecendo. O rei dos animais, o rugidor-leão, com o porco engraçou, não sei por que razão. Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna. A quem torpe nasceu, nenhum enfeite adorna. Deu-lhe alta dignidade e rendas competentes, poder de despachar os brutos pretendentes, de reprimir os maus, fazer aos bons justiça, etc, etc. Veja bem, o leão engraçou com o porco. O leão quis, o leão tirou, o leão deu. Ou seja, o leão é o agente de todas essas ações. Ele é o agente de todos esses verbos. Quem é que recebe a ação de todos esses verbos? O porco. Então, em empregá-lo, o lo é o porco. Em tirar-lhe, o lhe é o porco. Em deu-lhe, o lhe é o porco. É o porco que recebe essas ações. Então, o pronome destacado lhe substitui a palavra leão? Não, né, pessoal? Ele substitui a palavra porco. Olha o perigo da situação. A proposição está errada. Quarta proposição. As palavras ignorância, incúria e injúria
são acentuadas pela mesma regra gramatical. Será? Vamos ver. Essa é uma questão de acentuação. Vamos descobrir que regra que está incidindo sobre cada uma dessas palavras. Para isso, vamos fazer a divisão silábica. Ignorância, incúria, injúria. Em primeiro lugar, a gente percebe que a sílaba tônica de ignorância está em rã, a de incúria está em cu e a de injúria está em ju. Aí eu te pergunto, elas são paroxítonas ou proparoxítonas? Hein? Ai meu Deus, Panda, o que significa esses 2 pontos aí? Eu não sei se isso é uma sílaba só ou se são 2 sílabas. E agora? O que está acontecendo? Calma, gente. Isso aí é uma regra que cai muito em concurso. Não é pouco não, é muito. Vamos lá. É isso aqui que vai separar o joio do trigo, que vai colocar você na frente de milhares de candidatos, simplesmente porque você está vendo esse vídeo. Então, quer dizer que você está estudando. Olha só, o que nós temos aqui? Vamos imaginar que as palavras são paroxítonas. Então, temos 3 palavras terminadas em ditongo. Mas não é somente ditongo, é um ditongo crescente. Como assim? Vamos lembrar a ordem das vogais? A, E, O, I, U, onde o A é a vogal mais aberta e o U a vogal mais fechada. Quando você sai do I para o A, você está abrindo a boca. Então a gente diz que você está subindo nas escalas das vogais. Você está crescendo. Um ditongo crescente, ok? Deu para entender isso? Então nós temos 3 palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Essa é uma regra de acentuação válida. Mas se você considerar que essa última sílaba é na verdade um hiato, ou seja, se você separa o I do A, então a gente vai ter uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é outra regra de acentuação válida. E agora, qual das 2 regras está correta? A resposta é que as 2 regras estão corretas. Ai meu Deus, como assim? Quando isso acontece, a gente chama de proparoxítonas aparentes, ou proparoxítonas eventuais, ou acidentais, ou relativas. O que é uma proparoxítona aparente? A palavra que terminar em ditongo crescente pós-tônico, ou seja, após a sílaba tônica, pode ser classificada tanto de paroxítona, que é mais comum aqui no Brasil, quanto de proparoxítona, que é mais comum no resto do mundo onde se fala português. Então, você vai pegar isso, decorar e rezar 50 vezes junto com 50 Ave-Marias todos os dias para nunca mais esquecer. Mas e aí? A proposição está certa ou está errada? As 3 palavras são acentuadas pela mesma regra gramatical? A resposta é sim. Ou as 3 são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ou as 3 são palavras proparoxítonas. A proposição está corretíssima. Então, qual é a alternativa correta? Acertou quem marcou a letra C de cavalo. Apenas as proposições 2 e 4 estão corretas. O resto está errado. Então, gente, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você quer mudar de vida. E é porque você quer atingir um objetivo na sua vida, seja ele profissional ou acadêmico. Então saiba que você já deu o primeiro passo. E lembre-se, nossos fracassos às vezes são mais frutíferos do que os êxitos. Porque quando a gente acerta, a gente esquece. Mas quando a gente erra, a gente sofre um choque. E esse choque faz a gente acordar e levantar e buscar uma solução, um aprendizado, um conhecimento. Por isso que não são todos, mas aquele erro específico que você nunca esquece. E nesse sentido, o erro foi mais importante para você do que o acerto, porque ele te fez crescer,
ele te deu um pontapé no seu bumbum para te empurrar para frente. Então, bola para frente que atrás vem gente. Se você está estudando português, então talvez você já conheça o aplicativo Panda. O quê? Não conhece? Gente, o Panda é o melhor aplicativo para estudar português do mundo. Você não acredita? Então clica aí no link da descrição e tire as suas próprias conclusões. Se você quer passar num concurso público, você vai instalar esse aplicativo no seu celular e nunca mais vai querer desinstalar ele na sua vida. Fica a dica! Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal do Panda. Dê um like se gostou, dê um dislike se não gostou, compartilha com seus amigos que estão estudando junto com você e em breve tem mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!